Boa noite, Adelson. Boa noite para você que nos acompanha a partir de agora. A gente começa o Bahia Record com uma história triste. O drama de um menino de apenas 11 anos que perdeu o movimento das pernas depois de ser vítima de uma bala perdida durante um tiroteio em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu em janeiro deste ano e até agora a criança não conseguiu progredir na recuperação porque a família passa por dificuldades. Todas as tardes, Caio vai para a frente da casa da tia olhar o movimento da rua. O problema é que ele não pode brincar com as outras crianças, já que perdeu o movimento das pernas. Eu vejo um menino aqui brincando, me dá vontade de eu brincar. Eu não posso correr, não consigo. Aí só fico correndo com a cadeira empurrando. Com a ajuda do tio, ele é colocado na cadeira de rodas. Esta é apenas uma parte da rotina da família, desde que a criança ficou nesse estado. Como, por exemplo, locomover ele, né? Tem que para dar banho nele, que ele é muito pesado e ela não aguenta, né? A mãe dele não aguenta. Tem que ajudar na hora de ir para a escola, tá entendendo? Trazer ele para aqui para frente para ele brincar, porque ele fica olhando os meninos aqui brincando, né? A gente não pode deixar ele dentro de casa, a gente tem que trazer ele para aqui para fora. Caio brincava da mesma forma que essas crianças no dia 13 de janeiro, quando ele e os moradores da rua foram surpreendidos por um tiroteio. Eram traficantes em disputa por pontos de venda de drogas. Na briga dos criminosos, um homem acabou morto, mas o garoto e outros inocentes ficaram feridos. Eu tava brincando de pinar raia, eu tava fazendo a rabiola da raia e foi na hora que aconteceu, entendeu? Cheguei a cair. Se ralei o joelho, o outro, no calcanhar. O garoto passava férias na casa da tia. A tragédia arruinou a vida da família, que é do interior do estado. Pai e mãe tiveram de abandonar o emprego para cuidar do filho. Eu estou aqui dependendo dos outros, porque eu não tenho como conseguir nada. Então eu estou aqui de doação do povo e dos vizinhos que estão me ajudando. E ele fica muito nervoso, que ele vê os meninos jogando, ele não pode jogar. Aí ele fica estressado. Isso me machuca também, porque eu não posso fazer nada. Então ele fica muito nervoso, ele desconta em cima de mim também, eu relevo, porque isso que aconteceu com ele, a gente tem que relevar, né? Algumas coisas tem que relevar. E seu coração de mãe? Você acredita que ele vai voltar a andar? Tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus Cristo que meu filho vai voltar a andar. Caio mostra o ferimento que o deixou sem andar. A bala atravessou a coluna e por pouco não atingiu o coração do garoto. Os médicos acreditam que ele recupera os movimentos, mas as dificuldades enfrentadas pela família e a falta de alguns equipamentos atrapalham a recuperação. Eu queria que a prefeitura ajudasse, porque desde quando aconteceu isso, nunca veio ninguém da prefeitura aqui saber do que precisa e do que não precisa. Então, eu gostaria que eles viessem aqui para poder dar um apoio a gente, né? Para ver o que a gente precisa e o que não precisa. O garoto de 11 anos, que era guia turístico em Lençóis, cidade da Chapada Diamantina, acredita que um dia vai retomar a rotina normal que tinha no interior do estado. Confio em Deus que eu vou voltar a andar. Tenho fé em Deus. E no dia que você conseguir voltar a andar, você pretende fazer o que primeiro, assim que você conseguir voltar a andar direito? Brincar e estudar. É uma coisa que eu mais queria fazer. Para ajudar a família de Caio com doações, basta ligar para o número 3379-3776. O código é o 71. Caio tenta se recuperar, mas uma outra criança, vítima da violência, não teve a mesma sorte. Foi morta por bandidos que perseguiam o primo dela. Foi em Feira de Santana, no bairro Rua Nova. Segundo informações da Polícia Militar, a menina Evelyn Silva Souza, de 9 anos, estava em casa com a avó quando o primo, Leandro Vicente da Silva, de 23 anos, entrou correndo. Ele estava sendo perseguido por 2 homens. A dupla chegou ao local em uma moto. Os bandidos desceram em frente à casa e entraram atirando. Evelyn foi baleada na cabeça. Os 2 suspeitos fugiram. A menina foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança, mas não resistiu. Leandro também acabou baleado e está internado no Hospital Geral Clériston Andrade. O corpo da criança foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. Foi assinado hoje o contrato de prestação de serviço entre o governo do estado e a Internacional Marítima. A empresa assume o sistema ferryboat que liga Salvador à ilha de Itaparica. O fim do contrato com a antiga administradora, a TWB, aconteceu após a descoberta de uma série de graves irregularidades.
O vice-governador Otto Alencar falou sobre a extinção do contrato com a antiga administradora, a TWB. Segundo ele, uma auditoria comprovou várias irregularidades cometidas pela empresa durante os 7 anos em que comandou o sistema ferry-boat, ligando Salvador à ilha de Itaparica. Caixa 2, descumprimento de contrato que estava pré-estatuído na concessão, investimentos em 5 anos, que seriam de 27 milhões para manutenção, reequipar os barcos, não foi feito 24 mil reais, além de recursos na conta pessoal do gestor, uma PPP não pode acontecer na concessão, o aluguel da área de estacionamento para a esposa do antigo gestor, enfim, uma série de irregularidades. O fato da empresa não ter aportado 26 milhões para a integralização do capital social. Não tendo feito isso, as operações restaram gravemente prejudicadas e submeteram o funcionamento do sistema ao colapso com o qual todos nós nos defrontamos. Nos 5 meses que duraram a intervenção do governo do estado, 4 ferries foram reformados e pelo menos 3, sem condições de tráfego, passaram por reparos. Atualmente, 5 embarcações estão funcionando. Outras 2 devem reforçar a travessia até o fim deste mês. Com sede em São Luís, capital do Maranhão, a Internacional Marítima comandará o sistema ferry-boat por 6 meses através de um contrato emergencial firmado com o governo do estado. Durante este período, a empresa não receberá recursos públicos e vai ter pela frente muitos problemas. De imediato é fazer aquilo que é básico, que é fazer as embarcações funcionarem de forma regular, atender a demanda, buscar ter embarcações em condições de tráfego, atender às normas, a todas as questões de segurança, ter uma relação com a comunidade, com os usuários do sistema de confiança. A presidente da Associação dos Comerciantes de Veracruz, na ilha de Itaparica, acompanhou a reunião. Ela espera melhorias depois de 23 anos de sofrimento com o sistema ferry-boat. Desde a época com MAB, CAIM, TWB, então a expectativa de quem será esse que está chegando agora. Mas diante da postura que foi colocada, da vontade de demonstrar transparência nas ações, isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Os motoristas imprudentes que se cuidem ou vão sentir ainda mais no bolso a falta de educação no trânsito. A Prefeitura anunciou hoje que mais 80 fotossensores vão ser instalados neste mês na capital. Até o final de março vão ser 80 fotossensores instalados na cidade. Os equipamentos ficam perto dos semáforos e têm a função de fotografar motoristas que ultrapassam a velocidade máxima permitida, param na faixa de pedestres ou invadem um sinal vermelho. Não deixa de ser importante para evitar acidentes, né? Mas muitas vezes também tem um certo exagero. Né? Então, eu acho que tem que ser o meio termo, né? Com o objetivo, de fato, de evitar acidente, quanto mais num trânsito terrível como é o de Salvador. Né? Pelas pessoas que infringem as leis, eu entendo que deve ser aplicado. Mas tem essa polêmica que está surgindo aí em relação à indústria das multas, né? Aí, nesse ponto, eu também discordo que não deve estar tirando do bolso do cidadão, assim, de uma maneira exagerada. O superintendente da Transalvador informa que o objetivo da fiscalização é reduzir o número de acidentes na capital baiana. Além dos fotossensores, a Prefeitura já abriu licitação para ativar os 52 radares de velocidade e as 50 lombadas eletrônicas existentes na cidade. Outros 250 equipamentos serão instalados. Nós estamos finalizando um termo de referência para poder lançar o edital ainda esse mês, para que os radares e as lombadas sejam reativadas, incluindo, inclusive, novos pontos. De acordo com a Transalvador, os fotossensores estavam sem funcionar desde outubro de 2011, por causa do fim do contrato da Prefeitura com a empresa prestadora de serviço. Os equipamentos começaram a ser reativados em fevereiro desse ano. E de lá para cá, já são mais de 50 mil notificações. É bom lembrar aos motoristas que as placas de alerta para a existência de radares fixos e móveis não são mais obrigatórias, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A mudança foi proposta porque muitos motoristas aproveitavam o aviso para ultrapassar a velocidade máxima permitida em pontos não cobertos pelo equipamento. O infrator for punido, eu acho que tem tudo para dar certo e para ter uma redução. Agora, se só fotografar e a pessoa não for punida, acho que cai no esquecimento e fica por isso mesmo.
Apesar da saúde debilitada e de relatórios médicos que comprovam a incapacidade para o trabalho, muita gente está enfrentando dificuldades para se aposentar. Na maior parte dos casos, segundo as denúncias, os médicos do INSS não reconhecem as doenças durante a perícia e, por causa disso, o trabalhador acaba tendo o benefício negado. Veja na reportagem de Marisol Mofreiro. Dona Cristina Maria ainda lembra da vida de marisqueira. Por mais de 40 anos, a atividade sustentou toda a família. Desde os 10 anos de idade. Eu estudava das 3 às 7 da noite, mas durante o dia eu tinha que ir trabalhar, mariscando, para vender marisco para comprar um alimento para alimentar meus irmãos. A força física exigida pelo trabalho gerou sérias consequências. Porque quando eu faço qualquer movimento, começa a doer os braços, a junta do braço. Começa a doer o punho. Aí é sola de pés, que eu não posso ficar em pé. Então eu estou impotente. Eu estou uma pessoa que eu estou me sentindo mesmo inválida. Este exame, feito pelo Sistema Único de Saúde, revela: Dona Cristina Maria está doente. O médico afirma que as dores não são aliviadas nem com remédios. O profissional solicita que a paciente seja afastada das atividades de trabalho. Ela tentou se aposentar por invalidez, mas o exame não foi reconhecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O médico do INSS simplesmente só fez apalpar aqui, nas minhas costas, aqui, só. E não fez mais nada, pegou o relatório médico e guardou. Aí mandou guardar em casa e a resposta foi negativa. O que a senhora sente quando a senhora lê ela novamente? Tristeza. Ter minha dívida para pagar e não poder. Eu vejo faltar as coisas para minha bichinha e não ter. Além da doença na coluna, Dona Cristina Maria tem asma. Ela recebe R$ 70 por mês do Bolsa Família, que usa para comprar os remédios e ainda sustenta a Vitória, a mais nova dos 7 filhos, adotada quando bebê. Eu tenho uma filha de 4 anos que não dá para passar. Tem vezes que de manhã ela quer ir para a escola, quer tomar um Danone e eu não tenho. Por causa das doenças, Dona Cristina deixou de viver da pesca. O resultado é a falta de dinheiro. Os poucos alimentos vieram de doações e precisam durar 1 mês. E na casa de Dona Cristina Maria, os problemas com o INSS não param por aí. Uma das netas dela tem problema mental. Laíla precisa de cuidados especiais da mãe, que não pode trabalhar. Eu não estou podendo ir mariscar, né? Estou vivendo com a ajuda de meu companheiro. Laíla é acompanhada por psicólogos e passa o dia se cobrindo com lençol. Apesar dos exames que comprovam a doença, o INSS não reconheceu a necessidade da garota de receber o benefício assistencial, uma ajuda em dinheiro. O médico só faz olhar, olha o relatório médico, né? E diz que era para eu esperar em casa. Simplesmente quando vem dizendo que o CID dela não é compatível à doença. O chefe de benefícios da gerência do INSS explica que é necessário passar por uma perícia com médicos do órgão e que são vários os motivos para o pagamento do benefício ser negado. A pessoa perde a qualidade de segurado quando ele não está pagando, ou porque ele nunca pagou, ou porque já tem muito tempo sem pagar, e ele pode não ter a carência, que é uma quantidade de contribuição que ele tem que ter antes da incapacidade. Então, um desses dois motivos pode levar o benefício a ser negado, mesmo o médico reconhecendo uma incapacidade. Quando o caso não é resolvido pelo INSS, a alternativa é recorrer ao Juizado Especial Federal, que tem o papel de garantir o direito que está sendo desrespeitado. Se quiser, não precisa nem constituir advogado. E aí ela faz o pedido dela no caso de aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença. Marcamos uma perícia para ela. Então, ela é feita uma perícia que nós realizamos aqui no prédio, em regra, aqui no prédio do juizado. E o processo vai prosseguir. E, ela traz os exames dela e o juiz vai citar o INSS e analisar e dar a sentença.
Para mais informações de como obter ajuda dos juizados especiais, basta ligar para o telefone 71 3616 4656 ou 3616 4682.